Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi novamente. Eu sou Daniel Hammerhäusmann, psicólogo e psicanalista, e hoje eu vou continuar falando sobre esse tema do vídeo anterior chamado Politização da Psicanálise, Militância e Identitarismo, Alcances e Problemas. Então, o tema do vídeo de hoje eu resolvi intitular, afinal de contas, a psicanálise é de esquerda ou de direita? Essa é uma questão interessante, né? Porque não há uma resposta fácil. Eu, inclusive, vou tentar dar uma resposta que não é genérica, é a minha resposta, é a maneira como eu me localizo na psicanálise. Então, eu não estou respondendo pelos outros. Isso eu acho que é um passo importante na medida em que a psicanálise se mantém como uma ciência do singular, do sujeito. Então eu não vou responder de maneira massificada, e sim singular. No meu entender, a psicanálise ela não é, por incrível que pareça para alguns, nem de esquerda e nem de direita. Eu não gostaria de, a princípio, ter que dizer qual espectro político ela pertence, porque eu acho que isso já está extremamente contaminado. O espectro político ele está mais ligado a uma guerra hoje em dia entre grupos do que alguma coisa ligada ao livre pensar, né, ao diálogo, a uma construção dialética de saberes. Então, como eu falava no vídeo anterior, esquerda e direita hoje são identidades sociais massificadas, a grosso modo vinculadas pelo ódio, pelo belicismo, né? Pelo antagonismo, onde as pessoas estão sempre atacando ou se defendendo de alguma coisa. Então a ideia do vídeo de hoje é pensar a psicanálise, uma visão de mundo, em grande parte baseada na psicanálise, é uma visão que vai além da fase esquizoparanoide, né? Como diria a Melanie Klein, né? Para além das dicotomias do ódio, da cisão entre o bem e o mal. Então, por isso que eu considero que a psicanálise ela é um saber multidimensional, que não predetermina lugares e funções a ninguém. Por isso, ela é, se for ter que dizer o que ela é, na minha opinião, dentro do meu ponto de vista, ela é de centro. É isso mesmo. Eu acho que ela é de centro porque o centro, no sentido que eu estou tomando aqui, é o lugar do equilíbrio. É o lugar que contempla a política no bom sentido do termo, ou seja, contempla o antagonismo, o paradoxo, não para fomentá-lo, não para fomentar a guerra, a cisão, as lutas, né? Embora às vezes elas sejam necessárias, eu concordo, mas o centro ele visa a paz, de alguma maneira ele visa o equilíbrio, onde nada precisa ser tão extremo, embora às vezes a gente precisa tomar medidas extremas também. Então é paradoxal em certa medida o que eu estou colocando, não é algo monolítico, é polêmico. Às vezes a gente precisa sim adotar posições extremas, mas digamos que eu não considero sadio que o extremismo seja a fronteira final para o mundo, para o sujeito e para a psicanálise. Por isso que o centro, o lugar do equilíbrio, onde se reconhece a pulsão de vida, a pulsão de morte, os opostos, o conservador, o liberal, né? Seja na economia, nos costumes, onde se contempla o paradoxo, é o lugar da psicanálise, é o lugar do diálogo, um lugar onde se faz uma política que não é uma política mórbida de assassinatos e cancelamentos. É uma política que visa a construção dialética de saberes e que se enriquece com as diferenças. Ora bolas, vocês podem dizer, ele está em cima do muro, não existe centro, você não consegue se definir. Bom, evidentemente que eu cheguei à conclusão de que eu deveria gravar esse vídeo porque eu já estou suficientemente preparado para pessoas que vão me atacar ou considerar ridicularizar esse meu posicionamento. Não estou me referindo a um centrão
no sentido banalizado político, como é visto no Brasil, né, de alianças perversas, onde o que importa é o poder. Não é nesse sentido que eu estou colocando, é no sentido ético-filosófico de uma posição de equilíbrio, de diálogo, onde se busca uma certa paz interior e uma paz social, sendo o analista corresponsável na produção dessa paz. Então, para quem tem acompanhado meus vídeos, minha história, sabe o quanto eu fui cooptado pelo ódio na psicanálise, principalmente lacaniana, contra as associações não lacanianas, principalmente a IPA, o quanto isso teve a ver com a minha relação com meu avô, e o quanto eu estive alienado em pautas dicotômicas, né, entre o bem e o mal, o lacanismo e o não lacanismo, os nós e os eles, né? E isso é extremamente empobrecedor. Então, hoje eu considero que de fato existem fatores materialistas importantes no mundo, que evidentemente existe luta de classes, discriminações, violências, mas eu acho que a gente precisa pensar para além disso, né? Então, eu nem gostaria, a rigor, de me considerar como nem de esquerda, nem de direita e nem de centro, embora eu esteja usando essa linguagem política para vocês entenderem um pouco qual é o meu posicionamento. Hoje eu me sinto muito mais representado em usar termos como um humanista universal, um psicanalista, alguém, por exemplo, que acredita na universalidade do amor, que são categorias antigas, inclusive anteriores a esses termos esquerda, direita e centro, que são decorrentes da Revolução Francesa, né? São termos mais recentes na história da humanidade. E voltando mais no tempo, a gente pode resgatar valores mais universais, como por exemplo nas religiões, na metafísica, né? Onde se procura um amor universal, uma comunhão entre os povos, embora a gente saiba que textos religiosos também fomentam paradoxalmente o ódio e a discriminação. Mas hoje eu me sinto muito mais bem representado por uma espécie de valor metafísico anterior a essa problemática da Revolução Francesa, dicotômica, né? Para me colocar como um humanista universal. Então, sim, a psicanálise ela não é nem de esquerda nem de direita, mas ela jamais apoiaria, na minha opinião, ditaduras, seja de esquerda ou de direita. Ela jamais apoiaria genocídios, né? Seja de esquerda ou de direita, de que ordem for. A psicanálise ela tem a ver com práticas de emancipação e ela sim está profundamente alinhada a pautas progressistas e a democracia, né? Embora ela não possa impor nada a pessoas que não queiram viver dentro de pautas progressistas ou liberais, por exemplo, seja nos costumes, né? Principalmente. Então ela admite justamente o paradoxo, não há como pré-definir um lugar para o sujeito. Por isso que queria deixar esse vídeo como uma reflexão, onde a gente possa resgatar o valor da ética do cuidado, onde a gente não faz uma diferença entre as pessoas com base num espelhamento decorrente dos nossos ideais políticos, mas, embora o que eu estou trazendo de uma certa forma é um princípio político, mas é um princípio político da construção da boa vizinhança, que não é bélico e também não é ingênuo de achar que o mal, seja ele da forma como aparecer, vai deixar de existir por um passe de mágica, mas sim que é um processo de cuidado dialético, de escuta, onde a gente aposta em transformações, só que sempre de uma maneira singular, de alguma forma dentro do alcance da psicanálise, e a psicanálise não dá conta de tudo, tanto é que existem outros saberes que buscam transformações sociais mais amplas e que a gente pode estar usando a psicanálise também para pensar sobre isso nas pautas sociais, e não só ligado a identidades, né, mas também a direitos ou a possibilidade das pessoas existirem
na sua singularidade e serem respeitadas por isso. Isso eu acho que, na medida em que a psicanálise respeita o singular, uma cultura psicanalítica é uma cultura que respeita a singularidade também, mas não a singularidade que nós esperamos que as pessoas sejam. Ou seja, respeitar a singularidade de cada um, de preferência que não cometa violência por causa disso, no seu jeito de existir, seja ele liberal, conservador, na economia ou nos costumes. Então, a psicanálise é revolucionária, mas ao mesmo tempo ela é não revolucionária na medida em que ela não vai incitar as pessoas a uma posição de certo e errado que ela se predispõe a fazer. O máximo que ela pode dar é lugar de fala e construir espaços de libertação, tanto dentro de uma análise individual, como eventualmente dentro de alguns grupos, né? Por isso fica a reflexão aqui da gente poder eventualmente se repensar para além dessas categorias de esquerda, direita e até de centro, embora eu tenha colocado a minha psicanálise como centrista, né? Dentro de uma perspectiva de equilíbrio, de certa forma, o quanto vocês podem ser muito mais do que esquerdistas ou fascistas, né? Pegando a caricatura do quanto esses termos aí levam a uma massificação de posições, eliminando variedades e singularidades de opiniões. Então, esse vídeo é um convite para vocês pensarem na alteridade e se reverem, seja na vida de vocês, privada, na vida social mais ampla, né? E além. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.